ideia de ministrar todos os salmos, e hoje falarei de um dos salmos muito lindos, porém, talvez pouco pregado, pouco conhecido, mas é muito importante, Salmo de número 11. Eu vos convido a colocar-vos de pé. Vamos ler em pé apenas um versículo, um verso do Salmo 11. Salmo 11, versículo 1, só o primeiro versículo, só o primeiro verso. Esse estudo tem por tema Refugiados em Deus. Salmo de número 11, verso 1. É muito importante nós sabermos que nesse salmo fala o que fazer quando os alicerces são derribados. Nós estamos em dias muito ruins, onde os alicerces da sociedade têm sido constantemente bombardeados. Agora há pouco nós recebemos uma notícia que a ONU quer promover, desde o berço, parceiros sexuais para crianças, desde o primário, incentivando a sexualidade das crianças desde cedo. Eles estão tentando bombardear a família, os valores. E o que fazer na situação dessa? Somente refugiarmos em Deus. Quantos encontraram? Digam amém? Vamos ler. Salmo 11, verso 1, diz assim: No Senhor me refugio. Por que então vocês me dizem, voe para os montes como um pássaro? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo, bendigo, exalto, porque Tu és Deus. Deus, muitas pessoas, mediante a tantas dificuldades, talvez tenham tentado pegar atalhos, pensado em fugir, mas nesse instante eu elevo a Ti a minha palavra de oração, através da vivência, experiência do salmista Davi. Quero eu pedir que o Senhor fale conosco, fortalecendo-nos e dando-nos graça em nome de Jesus. Podeis assentar, que Deus abençoe a sua vida. Ainda com a Bíblia aberta, eu peço que ela continue assim. Salmos 11, eu quero ler todo o Salmo, são apenas 7 versos, e eu quero que você preste bastante atenção nessas palavras que são muito atuais, muito profundas. Salmo 11, verso 1, repetindo assim: No Senhor confio. Como dizeis? Dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam arco e põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Verso 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto irá ser a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Amém? Queridos, esse salmo, o salmo número 11, é um salmo atribuído a Davi. E esse salmo, ele fala da confiança em Deus, da confiança que Davi tinha em Deus, porque nele se refugiava. Nesse salmo, o salmista reforça a importância de buscar refúgio em Deus, em vez de buscar as soluções humanas, terrenas, em vez de fugir para lugares que nós pensamos ser mais seguros. Esse salmo demonstra a convicção que o salmista tinha em Deus, na certeza que ele tinha que aquele Deus seria o seu refúgio, seria o seu verdadeiro lugar seguro. E isso serve para nós como crente. Deus ainda é abrigo para nós em meio às nossas diversidades e tribulações. Eu estava estudando, esse salmo é lindo. Segundo Spurgeon e alguns outros teólogos, esse salmo acontece numa cena que era para ser maravilhosa. Davi recebe de Saul, rei de Israel, a promessa de que quem vencesse o gigante Golias, além de ter a isenção eterna dos impostos da família, ele receberia a mão da princesa, da filha do rei, em casamento. Davi, ele enfrenta o gigante, mata o gigante, vence a batalha, é honrado por Deus. Agora Davi se encontra dentro do palácio. Quem casa com a princesa é o quê? Quem casa com a princesa é o quê? Vocês são a princesa de Deus, a igreja é a noiva do Cordeiro.
vocês são a princesa de Deus aqui na terra, vocês são príncipes, princesas, herdeiros da promessa. Então Davi está dentro do palácio, era para ser algo maravilhoso. Porém, sempre tem um porém, né? Porém, Davi agora está enfrentando o ciúme de Saul. A Bíblia nos diz que Deus começa a exaltar tanto Davi, que Saul começa a se enciumar. Ele dá lugar ao inimigo, e Davi começa a ter ciúme, ou Saul começa a ter ciúme de Davi, a ponto de tentar matá-lo. E Davi era uma pessoa carismática, dentro do palácio já tinha uma série de amigos, e Davi agora é alertado pelos seus amigos: olha, Davi, posso falar no português contemporâneo e clássico, ou quer dizer mais contemporâneo, né? O bicho vai pegar para o seu lado, o rei quer matar você, foge, Davi. Outras pessoas acreditam que eles estavam curtindo com a cara de Davi, e falou: ó, heróizinho, agora você vai ficar igual um pássaro à mercê das flechadas do rei, foge, quem sabe o seu Deus te protege. Então, irmãos, Davi aqui, ele nos dá uma resposta maravilhosa. O que fazer quando por fazer o certo você é perseguido? O que fazer por defender os valores que nós acreditamos? Que, não sei se vocês sabem, amanhã o Supremo Tribunal Federal ele está querendo legalizar o consumo de drogas. Eles estão legislando, toda a sociedade brasileira é contra, ou pelo menos a maioria, e eles estão querendo implementar isso goela abaixo. Mas nós não podemos falar nada, porque parece que estão cerceando nosso direito de liberdade religiosa. Mas, irmãos, o que fazer? Aí Davi vira para eles e nos traz em 7 versos uma lição maravilhosa, o que fazer durante os momentos de dificuldade. A confiança em Deus como um refúgio diante das adversidades. Eu não sei qual adversidade você tem passado, mas eu quero te convidar a confiar nesse Deus vivo, maravilhoso, porque Ele é capaz de suprir você no meio desse deserto. Deus é capaz de guardar a sua vida no meio dessa luta. Deus é mais poderoso do que esse diagnóstico do médico. Deus é mais poderoso do que essa enfermidade. Deus é mais poderoso que qualquer circunstância. Ele é eterno, é seu Deus, Ele te ama e está aqui nessa noite para te abençoar. Se você sente a presença dEle, glorifica o nome do Senhor Jesus. Mas como confiar em Deus? Como fazer de Deus o nosso refúgio? A confiança no Senhor como nosso refúgio, irmãos, ela começa com uma afirmação do salmista. O salmista, claramente, ele afirma que Deus era o seu refúgio. Acho interessante que lá na frente, em Salmos 34:8, diz assim: provai e vede como o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quem já passou por alguma luta aqui? Dá um glória a Deus. Mas pastor, o senhor está doido? O senhor está falando que quem passou a luta dá glória a Deus? Não, você está indo dar glória a Deus, que você passou, sabe por quê? Quando todo mundo te abandonou, o teu Deus se levantou e te sustentou com a destra da sua justiça. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Quem confia em Deus aqui? Você é bem-aventurado, irmãos, Deus está com você. Se Deus é contigo, você é a maioria. Acho interessante que nós falamos tanto do Salmo 91, verso 1 e 2, né? Onde o salmista declara assim: eu digo ao Senhor, tu és o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. E essa informação, ou essa afirmação, ela ressalta a confiança inabalável que o salmista tinha em Deus, que Ele era o seu lugar seguro. Irmão, não importa quando a notícia ruim chegar na tua casa, importa é se você saber que Deus é Deus na sua vida, importa é você saber que você está na presença de um Deus valoroso. Esses dias para trás nós fomos surpreendidos com a notícia que deixou o Nordeste triste. O netinho da irmã Marta, a netinha da irmã Marta, recém-nascida, cometida de uma enfermidade, foi parar na UTI. A situação era crítica, o bebezinho foi entubado e nós fomos orar. Eu fico imaginando a situação daquele papai e daquela mamãe. 30 dias depois, a criança recebe alta, está em casa sadia. Sabe por quê? Porque eles não se refugiaram na medicina apenas. Não estou falando contra a medicina, contra a ciência. Estou dizendo que acima da medicina, nós podemos confiar num Deus. Além disso, no Salmo 46, no versículo 1, no verso 1, diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da... Está passando tribulação, irmão? Para de reclamar, para de procurar. Não, vai para o joelho, dobra o teu joelho e Deus ainda pode mudar a tua história. Eu acho interessante que a história da Assembleia de Deus é uma história pautada em oração.
Interessante que o maior movimento de oração, escuta o que eu vou dizer, tem gente que fala daquele movimento de oração lá dos Estados Unidos, não, o maior movimento de oração ininterrupto do mundo é o círculo de oração da Assembleia de Deus. Há mais de 100 anos, todo dia, tem um monte de mulher de Deus, dobrando o joelho e buscando a Deus. Esse é o motivo da Assembleia de Deus estar crescendo. Não é porque nós temos teologia, porque nós temos bonitos templos, é porque nós temos buscado em Deus nosso refúgio. E na hora da aflição, irmão, dobra o teu joelho e procura a ajuda de Deus, porque Ele tem condição de te ajudar. Eu achei interessante que essas passagens evidenciam a convicção que o salmista tinha de que Deus era a fonte suprema da sua segurança, que Deus era o único conforto que ele tinha e que ele era a sua proteção. Mesmo em meio às piores adversidades, o salmista encontra refúgio, refrigério na presença de Deus, no poder de Deus, confiando plenamente nele como sua fonte de segurança e proteção. Eu acho interessante, irmão, se você pegar na Bíblia Sagrada, você vai ver um dos maiores profetas, quiçá o maior profeta da Bíblia, depois de Jesus, que é Isaías, que vivia uma vida confortável no palácio, seu primo era rei, mas no ano que morreu o rei Uzias, quer dizer, acabou, Isaías vai se refugiar no templo, e quando ele chega no templo, ele vê algo diferente. Irmão, tem gente que chega na igreja todo santo dia, é bom, dá glória a Deus, aleluia, acha hino bonito, gosta ou não gosta da pregação, mas na hora da aflição, quando você chega no templo, parece que o véu se abre, aí você vê que o templo está cheio da glória de Deus. Irmão, deixa eu te dizer, na hora que você precisar, procura a presença de Deus, que Deus não é covarde, Ele não te abandona, e aqui ainda nós temos a presença desse Deus vivo e verdadeiro. Em meio às adversidades, o salmista procura refrigério, refúgio na presença de Deus, e ele confia plenamente nele como a sua fonte de segurança e proteção. O que você tem feito? Porque muitas vezes nós somos aconselhados a pegar atalhos. Muitas vezes é mais fácil desistir. Muitas vezes é mais fácil fugir. Muitas vezes é mais fácil pegar o caminho do mundo, se adequar ao mundo. Comparando aqui, irmãos, a comparação entre fugir e confiar, eu fico vendo aqueles amigos, não sei se era amigo, se era crítico, chegando em Davi, Davizinho, o bicho pegou para o seu lado, foge, porque o negócio, uns aconselham a fugir, algumas pessoas aconselham o salmista a fugir e buscar refúgio em lugar seguro, como os montes, ou saia da igreja, não adianta ser crente, muda de igreja, não fulano, não, irmãos, tem muito conselho errado, mas quem tem a Deus na vida faz igual Davi, confia no Senhor. O salmista rejeita o conselho de fugir e coloca a sua confiança em Deus, coloca Deus como seu refúgio, fica na presença de Deus. Deixa eu fazer uma brincadeira, não estou dizendo que o Espírito Santo é carteiro, o Espírito Santo ele é onisciente, assim como Deus, mas eu fico pensando que às vezes o Espírito Santo tem dificuldade de achar o crente. O crente começa uma campanha na igreja A, vai para a igreja B, vai para a igreja C, eu não gostei do louvor dessa igreja, vai para outro canto, eu não gostei. Não, irmão, fica quieto no seu lugar, no lugar que Deus te plantou, fica quieto, que ali você vai prosperar. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, fica tranquilo. Não ouça conselho de quem não pode te aconselhar, vai para a presença de Deus e fica firme na promessa de Deus. Sabe o que eu acho interessante? O povo de Deus tem a mania de querer facilitar as coisas. Eu fico vendo no Antigo Testamento, quando Moisés sobe no monte, para receber a lei de Deus, ele passa um tempo a mais lá na presença de Deus, e o rebanho do Senhor, preocupado na Moisés, morreu para lá, o que vão fazer? Vamos fazer um deusinho para nós, vamos dar um jeitinho aqui para o povo não se perder. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não precisa de atalho, você não precisa colocar fundo preto em igreja, não precisa colocar luzinha em igreja, não precisa fazer quadrilha de igreja, não precisa trazer, não, irmão, fica na presença de Deus, sabe por quê? Deus sabe como faz. Não estou criticando igreja nenhuma, mas eu sou pastor da Assembleia de Deus e aqui nós vamos continuar no que nós aprendemos, não vamos retirar os nossos marcos do lugar, amém? Nós estamos vivendo dias, irmãos, que vale mais o resultado do que a obediência. O fim não justifica os meios. Vira para o seu irmão e profetiza para ele: o fim não justifica os meios. Nem tudo que está dando certo está certo, e nem tudo que está dando errado está errado. Olha só, Davi
rejeitado pelo pai, escondido do pai, é ungido rei. Na primeira oportunidade em público, ele vence um gigante, casa com a filha do rei, vira um príncipe. E por fazer a vontade de Deus, agora está sendo perseguido. Parece que está dando tudo errado. Mas deixa eu te dizer, o parece, mas não é. Deus sabe o que faz e na hora certa ele vai se levantar. Fica na presença dele, não saia da presença de Deus. Se Davi fugisse, ele era tido agora como covarde. Se Davi fugisse, ele era tido como rebelde. Se Davi tivesse fugido naquele momento, ele tinha dado razão a Saul para matá-lo. Acho interessante, irmãos, aqueles que aconselham a fugir, né? O conselho de fugir pode representar uma abordagem humana para buscar a segurança, evitar perigos iminentes. A gente, às vezes, quer achar atalho. Irmão, cuidado. O atalho pode te levar mais rápido para onde você quer chegar. Mas talvez não te leve aonde Deus quer te pôr. Você não está entendendo? Nem sempre onde você quer chegar é o lugar que Deus determinou para você. Porque aquilo que os olhos não viram, o coração não sentiu, é o que Deus tem reservado para você. Deus tem coisa muito melhor para a sua vida. Não fuja da presença de Deus. Em vez de procurar auxílio humano, Davi reconhece que o Senhor é forte, é refúgio, e Ele tem poder suficiente para guardar e proteger aqueles que buscam nele. Quem acredita em Deus aqui? Se Deus é contigo, você vai prosseguir. Se Deus é contigo, você não vai desistir. Se Deus é contigo, você pode acreditar que Ele vai suprir as suas necessidades. Ele é o suficiente para você. Um com Deus é maioria. E se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu acho interessante que aqueles que aconselham Davi a fugir, talvez pudessem estar refletindo a ansiedade, um medo diante das adversidades e perseguições. Irmão, quem nunca teve medo? Ao contrário de que muitas pessoas acreditam, o medo é um instinto de defesa do ser humano. Mas o medo não pode te paralisar, o medo tem que te levar para a presença de Deus. O que uma criança faz quando tem medo? De duas, uma. Primeira coisa, procura a luz. Segunda coisa, ela procura o papai, porque ele confia no papai. Está com medo, irmão? Vai para a luz da palavra de Deus. Está com medo? Procura o papai do céu, que ele ainda pode te trazer segurança. Acho interessante que a confiança do salmista no Senhor é baseada na sua presença, no seu conhecimento de Deus, no seu santo tempo, sabe que Deus está nos céus e está na terra, na sua observação atenta ao cuidado que Deus tem pelos justos. Deus nunca te decepcionará. Deus continuará sendo seu Deus, seu refúgio, sua fortaleza, e nele você poderá confiar. Pastor, mas e essa confiança em Deus como refúgio? Qual que é o caráter dela? O caráter do Senhor como refúgio poderoso, seguro para seu povo, começa, irmãos, não quando está tudo bem, mas quando nós enfrentamos adversidades. E quando nós enfrentamos adversidades, a Bíblia nos encoraja a confiar em Deus e a buscar refrigério nele. Salmo 9, verso 9 diz assim: o Senhor é refúgio seguro para os que são oprimidos, uma fortaleza em tempo de dificuldade. Você não entendeu? O que o Salmo 9, verso 9 diz assim: o Senhor é um refúgio seguro para os oprimidos. Está sendo oprimido, irmão? Vai para o Senhor Jesus. Ele é uma fortaleza em tempos de dificuldade. Se tudo está difícil, procure o Senhor, adore o Senhor, exalte o Senhor, não saia da presença dele. Além disso, queridos, no Salmo 46:1, que nós lemos quase todo o culto, diz assim: Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Irmão, é na hora que o crente passa a prova que eu tenho que provar que é crente. É nessa hora que ele vai entender que Deus é Deus na vida dele. Nós podemos nos encontrar em diversas dificuldades, mas em todas nós podemos encontrar conforto e segurança na presença de Deus, entendendo e sabendo que Ele está sempre pronto a nos ajudar em momentos de necessidade. Quem tem promessa de Deus aqui? Só você. Quem tem promessa de Deus aqui? Não, dá um glória a Deus mais alto. Quem tem promessa de Deus? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele irá cumprir, porque Ele é Deus na sua vida. Irmão, você pode encontrar refúgio em Deus. Acho interessante que o salmista, o Davi, aqui faz um convite. Ele nos convida a buscar auxílio no Senhor. Mas como assim, pastor? Em momentos de dificuldade,
A Bíblia nos convida a buscar auxílio no Senhor. O próprio Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos tomai sobre vós o meu fardo, que é suave e leve. Irmãos, além disso, no Salmo 50, verso 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Você não está entendendo? Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O mundo vai ter que ver você dar muito testemunho do que Deus tem feito na sua vida, porque nós temos invocado o nome de um Deus poderoso. Prepara para glorificar a Deus com teu melhor glória, porque tua vitória está chegando. Prepara para glorificar a Deus com toda alegria, porque esse tempo de luta vai passar. Deus irá restaurar a sua família, Deus vai restaurar o teu casamento, Deus vai restaurar a tua saúde. Deus ainda é Deus e Ele está presente. Eu acho lindo, Salmo 121, verso 2 diz assim: o meu socorro vem do que fez os céus e a... Irmão, um homem quer dar palpite, mas um homem não fez a terra, um homem não sabe nem como funciona. Não, quem te fez, Ele sabe como consertar. Quem te fez o mundo sabe o que precisa. Irmão, fica tranquilo, Deus não te deixou só, Ele está no caminho de tudo. Essa passagem ressalta a importância de nós voltarmos para Deus no momento de dificuldade e pedir ajuda a quem pode nos ajudar, pois Ele é o nosso refúgio seguro, está pronto para nos livrar de qualquer que seja a aflição, quando nós o buscarmos com sinceridade. Vamos ver se você conhece a Bíblia. Buscar-me-eis? Buscar-me-eis? Quando me buscardes? Está buscando, não está achando, talvez está faltando coração. Então vamos buscar Deus de todo o coração. Acho outra coisa linda aqui, que Davi ressalta no verso 4, a permanência de Deus e a sua justiça. A descrição da presença de Deus no santo templo e nos céus, no verso 4, onde nós lemos assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e seus olhos observam com atenção, suas pálpebras provam os filhos dos homens. Essa descrição aqui, queridos, enfatiza a presença atenta e vigilante de Deus aqui na igreja, mas também em todo o universo. Deus está de olho em você. Glória a Deus. Cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, boquinha, com que fala. O nosso Pai amado está olhando para você. Cuidado, boquinha. Parece que tem gente rindo, irmão, mas eu nunca vi um hino verdadeiro igual esse. Toma cuidado, irmão, Deus está vendo tudo que você está vendo, mas fica feliz, Ele está vendo tudo que você está vendo, fazendo, e vai te exaltar na hora certa. Fica tranquilo. Além disso, queridos, se você abrir a Bíblia no Salmo 139, versos 7 e 8, diz assim: para onde eu me irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, sei que ali também estás. Essa passagem reafirma a presença, ou melhor, a onipresença de Deus. Ninguém foge de Deus. Ninguém foge de Deus. Você não está entendendo? Ninguém foge de Deus. Deus está indo ao seu encontro. Abra o teu coração nessa noite. Deus está te vendo. Acho interessante, irmãos, que essa permanência também fala dos olhos do Senhor que observam com atenção. A Bíblia é clara e nos revela que os olhos do Senhor estão sempre atentos, observando com cuidado tudo que acontece. Provérbios 15:3 declara: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando atentamente os maus e os bons. Queridos, essa passagem aqui enfatiza claramente a onisciência de Deus, a sua capacidade de conhecer cada detalhe, a intenção do coração. E talvez o homem não vê. O profeta, fica imaginando quando o profeta chegou na casa de Jessé, viu aqueles homens arrões fortes. De certo esse aqui. Aí Deus fala: não é esse não. Não, então tem que ser esse. Muito menos esse. E aquele? Não. Aí o profeta fala: acabaram-se os jovens? Aí Deus fala assim: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu sei as intenções. Fica tranquilo. Irmão, tem dia que você dobra o joelho, não tem palavra para falar, mas Deus está ouvindo até os seus gemidos.
Esses dias eu fiquei bravo demais com o irmão Márcio. Nós estávamos na campanha de oração até meia-noite e das 5 às 6. Semana passada eu estava de joelho aqui, irmãos. Eu acho que eu devo ter dormido uns 25 minutos. Eu acho que Deus queria falar comigo em sonho. Na hora que Deus ia falar comigo, o Márcio me acordou. Brincadeira. Tem gente que, irmão, quem nunca dormiu orando? É melhor dormir de joelhos que dormir, irmãos, não dormir no mundo. É melhor dormir confiando em Deus de joelho e acreditar que mesmo quando você está dormindo, Deus está te ouvindo, do que ficar aí falando mal da vida alheia, preocupado. Não, irmão, conta seus problemas para Jesus, Ele pode resolver. Irmãos, olha o que o salmista diz lá, no Salmo 34, verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Quem aqui já orou, parece que a oração não passa do teto. Parece, mas os olhos do Senhor estão atentos sobre a sua vida, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Chora para Ele, clama para Ele em nome do Senhor Jesus, porque essas referências destacam a importância de nós vivermos de acordo com os princípios divinos, sabendo que o Senhor nos observa atentamente e com cuidado. Que nós possamos, queridos, nos lembrar constantemente que as nossas ações e palavras estão sendo observadas pelo nosso Mestre e que Ele dará pagamento de cada uma delas. Pastor, mas eu estou passando uma prova. Dá glória a Deus. Está passando prova, glorifica o nome do Senhor, porque quem passa, uma hora chega do lado de lá. Você não pode morrer na prova, você não pode desistir na prova, você não pode, irmãos, reclamar na prova, você não pode murmurar na prova, mas está passando, passa pela prova dando glória a Deus, né? Salmos 11, verso 5 diz assim: o Senhor prova o justo, mas a sua alma odeia o perverso que ama a violência. Deus prova você, mas Ele odeia o perverso. Além disso, meus queridos, no Salmo 34, verso 19, diz assim: muitas são aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. Quem está passando por aflição, Deus está entrando com livramento. Fica tranquilo, Deus não te deixa perecer no deserto. Essa referência nos mostra claramente que, embora o justo possa enfrentar provações, o Senhor é fiel em resgatá-lo de todas elas. Essas passagens reforçam minha fé, reforçam a ideia de que a prova é para nós, somos crentes, e nós testemunharemos glorificando a Deus pela sua fidelidade e pelo seu cuidado. Quantos concordam com essa afirmação? Dão glória a Deus. Deus permanece no tempo e a sua justiça é eterna. Acho interessante que o salmista declara claramente que Deus tem aversão, Ele tem nojo, Ele tem ódio daqueles que amam a violência. A Bíblia nos revela que Deus tem uma aversão profunda por essas pessoas. Salmo 11, verso 5 diz que o Senhor prova o justo, mas odeia o perverso e aquele que ama a violência. No Salmo 5, verso 4 e 6 diz assim: pois tu não és um Deus que se agrade com a impiedade. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não têm lugar diante dos teus olhos. Detesta os que praticam a injustiça. Destruirás aqueles que proferem mentira. O Senhor abomina o homem sanguinário e fraudulento. Essas passagens reforçam a visão bíblica que Deus é justo e galardoador do bem, mas também julgará a violência. Fica tranquilo, Deus está vendo. Os antigos tinham um ditado bom, né, irmão Wilson? Que a gente não deve balançar a manga podre, que ela cai sozinha. Para de preocupar com o ímpio, irmão. Para de preocupar com quem está prosperando ilicitamente. Procura você e a sua promessa. Deus não precisa derrubar ninguém para te abençoar. Deus não precisa de tirar a bênção de ninguém para te abençoar. Ele precisa que você esteja no lugar certo, na posição certa e confiando no momento certo, a bênção vai chegar. Eu acho interessante que ele cita a imagem aqui de brasas de fogo, enxofre, vento abrasador, como símbolos do juízo divino. Como aconteceu lá, quando Deus foi pesar a mão sobre Sodoma e Gomorra. Irmão, Sodoma e Gomorra não estava muito diferente dos dias de hoje, não. A diferença é que nós estamos no tempo da graça. O negócio lá estava tão perverso
que os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam estuprar os anjos que foram lá tirar Ló. Mas chegou a hora do juízo vir. No Salmo 11,6 nós lemos, sabe o quê? Sobre os perversos choverá brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Fica tranquilo, né? Minha mãe tinha um ditado que me arrepiava todinho. Toda vez que nós fazíamos arte, falava: menino, não fica juntando lenha no seu feixe, que depois você não dá conta de carregar. Eu falava: nem lenha eu gosto. Irmão, quando esse feixe enchia, vamos mudar de assunto. Além disso, irmãos, Deus fala lá em Apocalipse, capítulo 21:8, diz: mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo ardente, de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso não te pertence. Dá glória a Deus só de você ficar livre disso. Queridos, essa passagem reforça a imagem do juízo divino. Deus está vindo com juízo. Hoje, irmão, é graça, mas vai chegar o dia do juízo. Mas fica tranquilo, nós vamos estar do lado do juiz julgando essa nação, esse estado, essa humanidade, porque em nome de Jesus você vai subir no arrebatamento. Em nome de Jesus você vai subir no arrebatamento. Em nome de Jesus, em poucos dias nós ouviremos um alarido nos céus, com a trombeta tocando, os céus se rasgarão e essa igreja vai subir dando glória, e nós estaremos do lado dele. Fica tranquilo, os justos colherão seu galardão, mas os injustos vão colher as consequências. Ah, pastor, parece que a pessoa que faz errado está melhor que está. Não, irmão. Quem acredita na Bíblia aqui? Provérbios 22:8 diz assim: aquele que semeia perversidade colherá desgraça. O castigo da sua arrogância será completo. Não estou ameaçando, não estou espraguejando, estou citando a Bíblia. Provérbios 22:8, deixa eu repetir para você ver. Aquele que semeia perversidade colherá desgraça, e o castigo da sua arrogância será completo. Irmãos, nossas ações têm consequência. Da mesma forma que Deus galardoa a sua fé, Ele punirá os pecados daqueles que estão sendo perversos. Gálatas 6:7, para não ficar só no Antigo Testamento. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Tem gente que está achando que Deus não está vendo. Tem gente que está achando que Deus está de brincadeira. Tem gente que zomba da igreja. Tem gente, irmãos, mas fica tranquilo, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, você vai colher. Amém? Essa é a lei da semeadura. Para ganharmos tempo, que eu prometi que acaba hoje 8h30, vamos praticar esse salmo? Primeira coisa, a confiança em Deus é um lugar seguro para a nossa vida, sim ou não? Quem confia em Deus? Confia nada. Por que você está falando? Porque a gente tem uma tendência, irmão, a ficar desesperado. Uma dorzinha de nada a gente quer duvidar das promessas de Deus. Irmãos, confie em Deus. Ele é seu refúgio, Ele é esconderijo, Ele é escudo, Ele é broquel. Ele é Deus forte, presente, poderoso, e Ele tem promessa na sua vida. Irmão, fica tranquilo, Ele não poupou o seu Filho, antes o doou por amor de mim e de você. Como não nos daria com Ele todas as coisas? Vamos pôr em prática isso, vamos confiar em Deus? Vamos parar de murmurar, reclamar e adorar o nome do Senhor? Outra questão que nós vamos pôr em prática, a importância de resistir ao medo e confiar na proteção do Senhor. Irmão, o medo é um sentimento natural, porém, ele é problemático. Porque se você der vazão ao medo, irmão, uma sombra vira um bicho vira um monstro, e o monstro te mata de medo. Sim ou não? Quem aqui já assustou com um bicho? Sério, irmão? Eu lembro quando eu era menino, eu nunca esqueço disso. Aquela época, aquelas luzes amarelas dos postes, quem já viu aquilo ali? E um dia, irmãos, eu estou voltando para casa, morrendo de medo de apanhar da minha mãe, que eu saí da escola, depois da escola, estudar de manhã, era a época de ingá, uns falam angá, outros falam ingá, e eu passei o dia comendo ingá. O resultado não precisa nem contar para vocês depois. Mas, irmão, e eu morrendo de medo da minha mãe me bater,
E para chegar em casa, irmãos, tinha um dragão no meio da rua. Pensa num trem, uns 5, 6 metros de altura. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir, mas eu não dou conta. Eu tenho que ir, mas eu não dou conta. Quando fui ver, irmão, aquele dragão era uma mariposa que estava na luz, perto da luz, fazendo sombra. Irmão, eu fiquei mais de 10 minutos preso por conta de uma mariposa. Você está rindo? Tem gente que não está sendo abençoada porque está com medo de inimigo. Crente não tem que ter medo do diabo, crente tem que ter medo de macumba, crente não tem que ter medo dessas coisas. Crente tem que ter medo de pecar e sair da presença de Deus. Porque se você estiver com Deus do seu lado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos orarás e contemplarás a candarabachébia. Irmão, quem tem Deus tem tudo. Vamos pôr em prática isso? Esse salmo nos encoraja a buscar a justiça e evitar a perversidade. Vamos viver o que a gente prega? Irmãos, quem tem promessa que o Senhor está na sua vida, que Ele é sustento da sua alma, ele passa pela prova dando glória a Deus e aleluia. Porque Deus é Deus na sua vida. A esperança na justiça divina e também na retribuição dos ímpios. Fica tranquilo. Amém? Então, resumindo, se eu fosse pregar esse salmo, eu ia pregar mais ou menos assim: o que faz o justo quando seus fundamentos são abalados? Irmão, quando o justo está em crise, quando os nossos amigos nos dão maus conselhos, nós precisamos de 3 coisas: reconhecer que o Senhor está no templo. Isso acontecia com Ana. Ana, toda vez de ir para a cidade, Penina humilhava, mas em vez de chorar, ele ia para o templo. Em vez de reclamar, ele ia para o templo. E lá no templo, Deus concedeu o seu Samuel. Irmãos, isso foi o que fez Josafá. Josafá pôs de frente da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do povo. Chegou a notícia para o rei Josafá: ó Josafá, a casa caiu, está vindo muita gente aí matar você, o negócio aqui não tem jeito, pede para sair. Aí Josafá, em vez de ficar desesperado, ele vai para a casa do Senhor. E chega lá na casa do Senhor, sabe o que Deus fala para ele? Calma, rapaz, essa luta você não vai ter que pelejar, tão somente com os teus olhos olharás e contemplarás o livramento do Senhor. Sabe o que é interessante? Aí Deus manda Josafá: vai enfrentar ele, Josafá. Mas que jeito? Eu não tenho arma. Você tem instrumento de corda? Tem. Você tem instrumento de sopro? Tem. Vai lá e vai começar a adorar. Irmão, enquanto vinha com arma, ele ia louvando. Enquanto vinha com arma, ele vinha acreditando. Enquanto estava acreditando no homem, ele acreditou na presença de Deus. Começa a adorar no meio da luta. E você vai ver que essa luta vai se dissipar. Porque Deus é Deus na sua vida. E Ele é poderoso para fazer muito mais que aquilo que você pede e sonha. Segunda questão: está tudo ruim, entenda que Deus está no trono. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. Quem ama a Deus aqui? Deus é profissional em transformar maldições em bênção. Eu não sei o que está ruim, mas na mão de Deus vai virar um milagre. Eu não sei o que está difícil, mas na mão de Deus vai virar provisão. Eu não sei qual é a notícia, mas na mão de Deus vai virar notícia de júbilo, porque Deus é Deus na sua vida. E por último, reconhecer que os olhos do Senhor contemplam você como justo. Queridos, as tristezas, as lágrimas, as orações que ninguém viu, Deus vê. Você não está entendendo? Quando você chora sozinho, Deus está vendo. Quando você, irmão, não venha falar que você é hipócrita. Tem hora que a gente está rindo por fora, mas está chorando por dentro. Deus sabe como você está. Eu vi quem acha interessante, impressionante, que uma mãe, esses dias eu postei um vídeo, muita gente se emocionou com esse vídeo, de um senhor falando da importância da mãe na vida dele, que fez ele uma pessoa bem resolvida. Irmãos, uma mãe sabe quando o filho está ruim, não adianta o filho tentar mentir, ela sabe. A ligação é tão grande que quando o filho está passando por uma provação aqui, a mãe lá nos Estados Unidos sabe o que está passando ou vice-versa. Quem é mãe aqui, eu estou mentindo? Esses dias nós estávamos vendo a missionária Jessilene, sabendo o que estava acontecendo com a filha lá nos Estados Unidos. Deus é muito mais que mãe. Deus, Ele sabe o que você está passando. Os olhos do Senhor estão completamente atentos a você. Eis que não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. Eu quero terminar citando um versículo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 16, diz assim: amanhã, a estas horas, enviarei um homem da terra de Ebejaim.
ao qual ungirás por capitão sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado o meu povo, porque o seu clamor chegou ao meu trono. Está passando por luta? Clama a Deus, porque o choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pelo amanhã. Deus tem vitória para você. Irmãos, como 7 versos pouco pregados podem falar conosco? Entenda, Deus é Deus. Fala assim comigo, Deus é Deus. Independente do que eu passe, do que eu pense, do que eu sinta, do que eu veja, Deus continua sendo Deus. Você acredita nisso? Então, pelo amor de Deus, para de reclamar. Começa a glorificar o nome do Senhor, porque Ele é na sua vida. Amém? Coloquemos-nos de pé, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nós ministramos em rápidas palavras. Eu sei que meu conhecimento é muito raso para falar de algo tão profundo, mas eu quero que Tua presença se manifeste na vida dos Teus filhos. Pai, Te candé, galo, vian, quando viu, candá, balava, xarianda,